Já começo com polêmica o programa de hoje, porque o presidente Jair Bolsonaro negou, que pretende dar um golpe para se manter no poder caso ele seja derrotado nas eleições de outubro deste ano. Essa declaração foi feita durante a manhã de hoje numa entrevista à Rádio CBN de Recife. Para o presidente da República, existe a possibilidade de acontecer exatamente o contrário. Nós vamos ouvir. Querem, o que transparece, querem dar um golpe para me tirar do poder. Agora, é fácil resolver isso aí. Vamos deixar a apuração simultânea do lado. Qual o problema? Não se fala mais em voto impresso, que seria o ideal. Qual seria o voto impresso? Começamos a discutir o ano passado, de repente o ministro Barroso foi para dentro da Câmara, reuniu-se com 11 líderes partidários e no dia seguinte, os líderes partidários, grande parte deles, alteraram a composição da comissão especial que analisava a proposta de emenda da Constituição sobre o voto impresso. E nós perdemos, por interferência direta dele dentro do TSE. É isso que aconteceu. Quando você fala em golpe, há 2 semanas, o atual ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin, convida em torno de 70 embaixadores e dá lá no TSE e fala para eles, né, de forma indireta, mas diz que exatamente o que você me disse, que o presidente estaria preparando um golpe, que ele quer desacreditar o sistema eleitoral e diz mais, que ao anunciar o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador. Ou seja, será que o retrato do final das eleições de 2022 já está pronto lá no TSE? Muito bem, gente. Olha só, inclusive esse é o tema da nossa enquete de hoje que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News para você correr no jovempan.com.br e votar, participar do nosso programa. E a pergunta é justamente essa. Você acha que a presidência da República pode ser disputada em ato antidemocrático no Brasil? Sim ou não? O seu voto no jovempan.com.br. Senhores, temos uma novidade hoje, aliás, 2 novidades importantes. Primeiro, boa tarde, Piperno, boa tarde, Marco Antônio, Serrão. Hoje temos aqui, justamente ao nosso lado, nos estúdios da Jovem Pan News, o Rodrigo Constantino, fazendo uma participação mega especial aqui ao vivo conosco. Mas hoje é aniversário do Marco Antônio também, Marco, e por conta disso, eu começo por você. Vamos lá, respondendo a enquete, a declaração do Bolsonaro. Olha, Paulo... E sábado foi aniversário do Piperno, é bom lembrar. Foi. Eu tenho certeza... anos, maravilhosos. Você sabe que essa vinda do Constantino aqui tem estratégia, né? Muito bem. Bem, Paulo, boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro que eu entendo hoje estar em curso, na verdade, um movimento ativista do Supremo Tribunal Federal que tem se mostrado muito... completamente fora da liturgia do cargo, completamente fora daquilo que estabelece a Constituição Federal, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, principalmente na figura de 3 ministros, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. A última demonstração que a gente teve de excesso por parte do Poder Judiciário nesse sentido, contra o governo federal, especialmente com o intuito político de denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, foi o caso da investigação do indigenista e do jornalista que sumiram na região da Amazônia. Por quê? Porque você vê, né? A gente apontou aqui no programa, Defensoria Pública da União e entidade associativa ajuizam uma ação civil pública, a juíza federal de primeira instância, de maneira ativista, vai lá e interfere no trabalho da Polícia Federal e das Forças Armadas. Aí, essa questão sobe até o Supremo Tribunal Federal, em tempo recorde, e você tem em seguida uma decisão do Barroso falando: em 5 dias eu quero ouvir do Poder Executivo o que está sendo feito a respeito disso. Então, o Poder Executivo fica refém de decisões judiciais constantes que são tomadas sempre com o intuito político de tirar uma lasquinha, de denegrir, de prejudicar a imagem, como se o governo federal não tivesse mobilizado de maneira adequada e competente a polícia, as Forças Armadas para aquela região. Então, tudo vira discurso político no Supremo Tribunal Federal. E isso que causa espécie, isso causa espanto a qualquer pessoa que está olhando essa situação e percebe o ato de ativismo. Juiz não pode ser ativista. Quer ser ativista? Meu amigo, tem 2 caminhos para você. Ou você vira um guerreiro, ou você vai para a política, disputar voto. Não é lugar de juiz. Ativismo e juiz, eles não se conciliam. Está fora de qualquer liturgia. Não estou falando só do ministro supremo. Qualquer juiz, primeira instância, segunda instância, qualquer tribunal superior, não pode ser ativista.
senão você corrompe a essência do Poder Judiciário, a essência do cargo que ele está ocupando. Serrão, houve uma resposta do ministro Edson Fachin a, inclusive, os militares e as Forças Armadas pedindo um pouco mais de diálogo e reforçando a necessidade da participação deles. Como é que você viu essa resposta do Fachin àquela declaração do ministro da Defesa que a gente trouxe aqui no 3 em 1 com exclusividade na semana passada? Saudações, meus amigos e amados haters, saudações aos aniversariantes, saudações também à nossa aniversariante de hoje, a Mariana Ferreira, nossa diretora executiva aqui da nossa televisão, produtora executiva, e Santo Antônio, rogai por nós, hein? Porque esse casamento entre os militares e o TSE para a eleição está muito complicado. Os militares querem porque querem participar, porque eles têm contribuições técnicas para dar. Só que a reclamação geral é que o TSE, o ministro Luiz Edson Fachin já até deixou isso bem claro, eles não querem, o TSE, o estabelecimento eleitoral, não quer a participação dos militares, dos especialistas em guerra cibernética, para trazer a contribuição para o sistema, para debater eventuais vulnerabilidades. Porque o sistema eletrônico de votação, ele é fechado. Ele não tem a possibilidade de conferência do voto. Não tem essa, não se aprovou o voto impresso para que você possa ter uma contagem pública dos votos, uma contagem física dos votos. Então a gente continua dentro do trâmite sigiloso eleitoral, sendo obrigado a confiar dogmaticamente no resultado que for proclamado pelas urnas eletrônicas. Esse é o ponto. Então, é inadmissível, repito sempre, que o TSE não aceita a contribuição dos profissionais, de fato, da área de informática. Os militares estudaram muito isso e têm contribuição para dar, mas não querem falar disso. E aí vem a história do golpe. Que golpe pode haver nessa eleição? Tem várias hipóteses aí que estão sendo aventadas, várias hipóteses. O presidente Bolsonaro, realmente, ele deixa claro que ele não vai dar golpe se perder a eleição, até porque ele nem tem como fazer isso. Os militares também deixam claro que não tem nenhuma chance de golpe militar por qualquer motivo. Agora, golpe pode acontecer sim. E o golpe tem duas facetas perigosas. A fraude eleitoral, ela não acontece só por uma possível invasão ou uma falha do sistema eletrônico de votação, não. A fraude eleitoral, a gente teve muito dinheiro roubado do poder público no Brasil, bilhões, e esse dinheiro está aqui, já está internalizado no Brasil e boa parte dele vai servir para a pior das fraudes, a fraude impegável, que é a compra de voto nas periferias, que elege muito vagabundo de fino trato na eleição. Tem pessoas que não têm voto nenhum, você sabe que elas não têm chance de serem eleitas, porém, elas aparecem lá no final das contas da computação eletrônica com votação. Foi fraude eletrônica? Não necessariamente, mas a compra de voto na periferia deve e acontece descaradamente. Só que vai provar isso? Não vai. É o crime perfeito. Então a gente tem que chamar a atenção que a eleição pode acontecer. E o golpe que está sendo armado é pós-eleitoral. Bolsonaro tem chance de se reeleger, pode se reeleger, mas se ele não fizer uma base sólida, tanto no Senado quanto na Câmara, derrubam ele depois, no próximo governo, em menos de um ano. Cai mais rápido que a Dilma Rousseff. Ô Consta, deixa eu jogar um pouco de tempero nessa discussão, porque nós vimos as Forças Armadas em silêncio no Brasil por 25 anos em relação ao sistema eletrônico de votação. Por que somente agora? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Essa é fácil até de responder, porque nunca antes na história desse país a gente viu um ativismo tão escancarado contra um presidente, que é o candidato à reeleição. Então, tudo é muito suspeito. Veja que nós mostramos a sonora aí. A fala do presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada de falso ali. Não existe fake news. Aconteceu exatamente aquilo que ele disse. Quer dizer, o ministro Fachin, que foi garoto propaganda da Dilma Rousseff, que é simpatizante do MST, ele chamou embaixadores para dar a entender que o presidente Bolsonaro é uma espécie de golpista. O ministro Barroso foi no Congresso tentar interferir no processo de votação de uma PEC para mudar o sistema e adotar o voto impresso. Então, há esse ativismo escancarado. Ministros do TSE e do STF deixam muito claro que querem derrotar Bolsonaro, e isso tudo já se configura por si só uma espécie de golpe brando. No mínimo, uma eleição manietada, influenciada de alguma forma pelo próprio sistema contra um dos candidatos.
E isso quando levamos em conta que o outro candidato é um ex-presidiário que foi solto por um malabarismo do Supremo, que, aliás, pelo menos o presidente do STF, ministro Fux, reconhece que não houve mudança na culpabilidade do Lula, quer dizer, ele não foi inocentado, né? É bom lembrar disso porque essa fake news vem sendo disparada pelo PT. Então, tudo isso se configura, assim, uma espécie de tentativa de interferir na lisura do processo. E aí vem essa questão das demandas das Forças Armadas. Que presidente golpista é esse que clama por mais transparência do sistema eleitoral? Isso por si só é ridículo, né? Seria ridículo imaginar que o Bolsonaro é um golpista e o que ele está pedindo? Mais transparência no processo. A conta não fecha. É incoerente. Então, quem pode estar preparando algum tipo de golpe, de fraude eleitoral, é justamente aquele que quer manter o sistema totalmente opaco e rejeitando, inclusive, demandas legítimas das Forças Armadas. Então, o quadro se configura, sim, preocupante, e não é por acaso que a gente sai às ruas, que a gente conversa, que a gente escuta as pessoas, e pelo menos uma em cada 3 aí está bastante desconfiada, sim, se vai haver uma eleição transparente e fair, justa no Brasil. Piperno, como é que você está se sentindo com o Constantino aqui do seu lado, hein? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Estou me sentindo muito bem, inclusive. Já conversamos 2 vezes no elevador, ali fora. Conversa agradável, né? Sinal, acho que eu tenho a impressão que o Constantino vai concordar com isso. Sem dúvida. Fiz até um convite a ele para amanhã, mas ele não vai poder atender porque não estará mais aqui em São Paulo. Certo, Constantino? Certíssimo. Senão íamos tomar um chopp. Somos todos civilizados e tal. Até porque a gente conhece como se procede a paz dos bravos, né? Mas o fato é que, falando em paz dos bravos, fica realmente muito difícil, certo, Paulo Matias, que está todo risonho hoje, em acender realmente um cachimbo da paz entre o presidente Bolsonaro, o TSE, o STF, nessa questão eleitoral, até porque o presidente, mais uma vez, ele fala em apuração simultânea. O que seria isso, né? Talvez só ele saiba. Agora, veja, Paulo, ontem, por exemplo, o presidente falou algumas coisas que são muito graves. O presidente falou que em 2018 houve fraude e que ele não ganhou a eleição no primeiro turno porque houve fraude, que hackers entraram lá para modificar o resultado e que, pasme você, no segundo turno não houve fraude quando ele venceu porque provavelmente os hackers não foram pagos. Ele chegou a dizer isso. Então eu gostaria honestamente de que o presidente apresentasse pelo menos um menor indício que fosse de que tenha ocorrido algum tipo de pagamento, algum tipo de remuneração a essas pessoas que conseguiram penetrar no sistema de apuração para, inclusive, macular o resultado, adiar a vitória dele e que depois, puxa, como esse Brasil é o país do calote, né? Ficaram aí de mãos abanando porque não receberam, quem sabe, a parte final do pagamento. Olha a história, olha o ambiente ficcional que o presidente do Brasil provoca exatamente para, mais uma vez, incendiar, manter muito acesa a sua base para, quem sabe, poder fazer alguma travessura aí no dia 2 de outubro, ou quem sabe... Uma travessura. Aí, né, no Piperno daqui a pouco vai dizer que é tão mirabolante as teses conspiratórias da direita e do Bolsonaro que imagina assim, pegar um prefeito, por exemplo, do PT, ligado à Caixa 2 e matá-lo, né? Imagina um negócio desse. Celso Daniel, imagina criar uma tese conspiratória, o PT matar um hacker tomando calote, por isso ele não falsificou o resultado do segundo turno. Mas vamos lá, E você estava nesse evento. Eu tenho a impressão que você deve ter ficado espantado e certamente admirado os dotes de ficcionista do presidente quando ele disse essa barbaridade. Mas a tua premissa... Você também, né? Não, mas calma lá. A tua premissa está errada, Piperno, por um simples motivo. O sistema democrático assume que eu, como cidadão, tenho a prerrogativa de desconfiar do processo. E quem tem que provar a rigidez do processo é quem está lá em cima, quem está no governo. Calote no hacker? Quem está no governo. E outra coisa, quem fala em hacker é Edson Fachin. Não, mas ele falou ontem. Quando o Edson Fachin fala em hacker, você não fala nada. Do calote do hacker. Mas qual é a sua posição sobre a declaração do Edson Fachin sobre o hacker? Do hacker russo? É. Uma bobagem. Do Fachin. Claro, qual a evidência então que ele tem que alguém... É fé cega que ele tem. Não, mas o Piperno acaba, cega. sem querer, ele acaba tocando no ponto central que a gente sempre traz aqui no debate. Tem fé cega. Não há como auditar esse processo. Esse é o cerne da questão. Então, veja, como é que você vai provar
que houve a fraude se não dá para ter acesso a essa auditoria? Como é que você vai provar o calote no hacker? E na hacker? própria resposta do Fachin, que o Paulo mencionava ainda agora há pouco, veja que ele rejeita essa história do próprio PL, o partido do presidente, que pediu acesso a tentar fazer o acompanhamento desde o início do processo até o final. O Fachin não tocou nesse ponto. Então, assim, é tudo muito estranho, porque os partidos políticos teriam direito na tese, querem 11 enviaram representantes lá na região. Não consegue. 11 enviaram representantes, Constantino, lá para os testes. E o PL não, mas o PL disse que vai contratar uma auditoria aí. Que o PSDB contratou e concluiu que não dá. Consta, o New York Times diz que o Bolsonaro tem apoio dos militares para dar um possível golpe. Eu queria que você pudesse comentar um pouco dessa Então, o New York Times é um jornaleco de esquerda e o que a gente sabe é o seguinte, já defendeu Cuba e Fidel Castro, mas o que a gente sabe é o seguinte, eu acho que esse é o grande ponto de interrogação, Paulo, para ser muito sincero aqui. As Forças Armadas estão ou não estão com o presidente, com o Brasil e com a lisura do processo? Essa é a pergunta. Eu acho que a base está. Os generais, eu não sei. Se alguns generais lá acharem que se o PT entrar, seja por golpe ou não, eles vão se dar bem, eu não sei se eles seriam capazes de comprar uma briga pelo país a esse ponto, não. É um desgaste muito grande. Eu não chamo de golpe, eu chamaria de contra-golpe. Ou seja, uma tentativa de barrar um golpe em curso. Né? Porque isso nos Estados Unidos foi um ponto importante. Lá o Trump ficou isolado, aconteceram coisas muito estranhas e muito suspeitas, algumas estão sendo investigadas e analisadas até hoje, né? Mudanças estão acontecendo. Segunda audiência foi hoje, né, Constantino? Aquele voto todo por correio lá já era, né? Não, então, posso só fazer uma reflexão? Só uma reflexão em cima do que o Constantino está falando. Se não houvesse Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, a gente já teria 3 ministros impedidos. Isso é fato. Se tivesse um senador sério, sem nenhum tipo de conflito de interesse no Senado Federal, a gente já tinha 3 ministros impedidos por ativismo judicial e atitude suspeita. Teria a maioria no Senado já, para isso? Não, com certeza, porque o que está acontecendo hoje no Brasil está muito errado. Você não consegue explicar isso para um americano. Não, calma. Tem conflito de interesse, não só o Rodrigo Pacheco, vários outros, porque são réus, graças ao foro privilegiado no próprio STF. Então, eu acho que senador que tem rabo preso, ou seja, que tem processo encalacrado no STF, deveria ser impedido por suspeição de votar no processo de impeachment. Aí eu concordo com o Marco. Se não votarem esses senadores, eles já teriam sido impeachados faz tempo. Primeira coisa, Constantino. Senado, né? Agora um detalhe. Primeira coisa. Então o Brasil não é um país sério. O Brasil não é um país sério. O Senado, vamos lá, vai, Pipeno. Primeira coisa, algum de vocês sabe dizer quem é o líder do governo no Senado? Senador Bezerra? Não tem, desde dezembro. Foi quando o senador Bezerra saiu. Ou seja, Marco, com todo respeito, isso é uma grande bobagem. Como é que um governo que não consegue nem ter um líder no Senado, não tem um mínimo poder de articulação, porque o governo vai bem na Câmara, mas no Senado ele tem muita dificuldade. Se ele tem toda a dificuldade do mundo no Senado, mas essa pauta não é do governo. Ele vai aprovar impeachment? Essa pauta não é do governo, de quem é, então? É do Brasil. Não, Brasil. É do Brasil. Não é do Brasil. Claro essa pauta é de gente Eu vou te falar uma coisa, governo. E vai ser a pauta das eleições do Senado. O senador vai ser eleito por conta do Alexandre de Moraes. Da bancada bolsonarista. Da bancada que Vou trazer aqui no debate, puxando justamente um ponto que o Constantino trouxe, justamente para a gente discutir a força do presidente Jair Bolsonaro junto às Forças Armadas, porque eu acho que dá uma boa discussão. Nesse ofício que foi encaminhado pelo Ministério da Defesa, inclusive na semana passada a gente citou isso, só há assinatura do ministro da Defesa. Os generais ficaram de fora disso. Dá para garantir que o presidente Bolsonaro tem efetivamente o apoio das Forças Armadas? Olha, pelo que eu ouço, eu cubro a área militar há 25 anos. Pelo que eu ouço, há apoio sim ao presidente Bolsonaro. O que não há apoio é para golpe. Essa palavra golpe é maldita. Os militares não querem saber de nenhum movimento de tomada de poder pelos militares. E o Bolsonaro também tem deixado claro a todo momento que essa também não é a intenção dele. Ele já está no poder. O que Bolsonaro não admite, muitos militares não estão gostando, é esse avanço perigoso
do modelo juristocrático sobre os demais poderes. Isso sim está incomodando a institucionalidade. Os militares não se consideram o poder moderador da República, mas também eles têm certeza absoluta de que o judiciário também não é esse poder moderador, conforme alguns do Supremo tentam se avocar e evocar. Então, esse é um ponto que tem que ficar bem claro. Bolsonaro tem sim o apoio dos militares, tanto que essa nota tem o peso do ministro da Defesa, que é totalmente apoiado pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, esse é um fato concreto. Só ele assina porque ele é o ministro da Defesa, só ele assina porque ele como representante do CTE, esse Centro pela Transparência Eleitoral, nesse grupo pela Transparência Eleitoral, ele se escalou como representante direto dessa questão no Tribunal Eleitoral, é ele que assina, é a atribuição do ministro da Defesa. Então, esse foi o ponto do ministro. Agora, o general Paulo Sérgio, ele deixou muito claro, tem contribuição a dar em termos de guerra eletrônica, de segurança cibernética, na qual os militares são especialistas, estão há dezenas de anos estudando isso. O TSE não pode abrir mão dessa contribuição e os militares não usam a palavra exigir, mas naquele texto, se você ler, dá uma lidinha lá no meu artigo no site da Jovem Pan de hoje, você vai ver o que está exatamente dito pelo general. Os militares fazem questão de participar e não podem ser colocados para fora, não. Fala, Marco. Não, eu não vejo qualquer problema na participação das forças militares, em qualquer sentido das Forças Armadas, no pleito eleitoral, como uma entidade que possa contribuir com inteligência, com know-how, com questões técnicas aí, que inclusive a burocracia do TSE não é onipotente, onipresente, onisciente, não existe isso. Quer dizer, e outra coisa, a dúvida básica é, eu quero contagem pública. Essa é a dúvida que está colocada aqui. E se eles não conseguirem explicar por que não é pública ou por que não é aberto, todo mundo vai ficar em dúvida, ora pois. E é normal. Qual o problema de ter dúvida com relação ao pleito? Agora, quem fica bravo quando você fala, olha, esse escrutínio pode estar enviesado porque ministros ativistas estão na cadeia hierárquica do comando burocrático do TSE, quem fica bravo com isso é uma pessoa que eu acho golpista. Alimenta, pelo menos, a desconfiança. Agora, imagina nesse quadro que a gente está descrevendo, se acontece o que aconteceu em 2014 com o PSDB, que o Aécio já estava quase eleito, todo mundo dando os parabéns, já tinha gente pegando helicóptero para ir para Minas Gerais parabenizá-lo, e aí dá uma parada, vem o Acre, vem não sei o quê. Imagina nesse clima, que é convulsão social, Piper. Assim. É convulsão social. Constantino, eu vou te contar. A quem interessa não atender a demanda de uma parcela significativa da população, das Forças Armadas e do próprio presidente, que vocês chamam de mal perdedor, a quem interessa não atender a demanda por mais transparência? Aliás, eu vou fazer duas correções, uma minha e uma sua. A minha correção é que eu disse que o governo não tinha líder no Senado, quinta-feira arrumou um depois de 6 meses. Senador Carlos Portinho, lá do Rio de Janeiro. Ô Constantino, em 2014, e eu estou muito à vontade para falar disso, porque eu estava entrevistando uma série de candidatos lá para um outro canal de televisão, inclusive estava do meu lado Eduardo Cunha, no momento até em que começou o discurso da vitória lá da Dilma, e ele não quis esperar, porque o discurso era muito ruim, ele foi embora e me deixou na mão. Tinha todo direito. Mas é o seguinte, o discurso era muito ruim. Bom, mas o fato é que havia expectativa, tinha que acabar a eleição no Acre, então todo mundo esperando, não tinha número nenhum. A primeira parcial, por volta das 8 da noite, já com mais de 70 milhões de votos totalizados, já dava a Dilma com 3 milhões de votos na frente. Não é que não é que inverteu, não é que mudou. A Dilma já apareceu com um monte de votos na frente. É que depois eles mostraram todas as curvas de apuração, que a apuração já havia começado antes de terminar o Acre. Então, de fato, houve um momento da apuração que a curva dava o Aécio em cima e depois caiu, porque também aí depende de... Esse momento, se eu não me engano, era 90% quase das urnas apuradas, estava dando Aécio ainda. Não 90. Era um número bem perto de 90. Agora, de novo, tanto foi estranho que o PSDB contratou uma auditoria para investigar. E o Aécio depois disse, 1 ano, 2 depois, que não tinha dúvida nenhuma, mas que também queria sacanear a Dilma, porque ele não
gostava dela. Não falou isso. Mas vamos lá, vamos ao ponto que é fundamental. Agora, Du, desculpa, só uma coisa antes, Serrão. Você falou de militares e tal. Veja, eu não acredito que a maioria do Exército não vá aceitar o resultado de 2 de outubro, qualquer que seja. Agora, eu acredito que a maioria do Exército vai votar no presidente Bolsonaro e eles têm todo o direito, né? Democraticamente, as pessoas votam em quem bem entendem. Agora, daí imaginar que alguém vai endossar alguma aventura, né? Digamos, heterodoxa aí no dia 3 de outubro, aí é demais. Serrão, por favor. 2 pontos fundamentais dessa questão que a gente não pode parar de bater neles sempre. O sistema eleitoral brasileiro é opaco, ele é um dogma. Nós somos obrigados a aceitar no dogma do resultado eleitoral proclamado pela urna eletrônica. Ele é inauditável. Esse papo de auditoria não existe, isso é uma furada. Esse sistema poderia ter sido melhorado se os políticos não fossem covardes, canalhas e burros e tivessem entendido a importância do voto impresso pela urna eletrônica para a conferência 100% na própria sessão eleitoral. Mas, primeiro, a regra não previa isso, o aprimoramento que jogava isso foi absolutamente rejeitado. Por quê? Porque os políticos foram idiotas e porque eles sofreram uma pressão indevida da autoridade eleitoral. Eu vou repetir sempre, eu acompanho essa questão eleitoral também há muitos anos, tá? A cúpula eleitoral, o establishment eleitoral brasileiro não aceita discutir o aprimoramento do sistema eleitoral. Isso há várias eleições. Eles não aceitam. Eles dizem, vem com o discurso que tudo é perfeito e todo mundo é obrigado a acreditar nisso. É como se eu fosse também obrigado a acreditar que não tem compra de voto de sentença judiciária, como a gente cansa de ouvir aí denúncia. Tem até um ex-governador que garante, né? Está preso o rapaz, né? Ele garante que tem provas, recibos de que isso aconteceu, mas a delação premiada dele não vai valer, né? Porque não interessa. Porque mexeu com o amigo do meu pai. Então não pode. Então, aí eu sou obrigado, todo mundo é obrigado a acreditar que tudo, que isso aqui é o país das mil maravilhas, não é. Então, quando você não acredita, em vez de colocar em dúvida, a gente cria o mecanismo para aprimorar a segurança. É isso que a gente quer. Ninguém está dizendo que tem fraude eleitoral. A gente está querendo que o sistema tenha mecanismos que evite ao máximo a fraude eleitoral. Mas de novo a gente tem que relembrar que a maioria dos partidos, e inclusive os ministros do Supremo que julgaram as ADIs da mini-reforma do Código Eleitoral, sim concordavam que o voto auditável era importante. Agora não concordam, agora procrastinam, agora deixam de querer implementar aquilo que antigamente era ponto pacífico. Então, pior do que isso, agora espalham fake news dizendo que a turma queria a volta do voto em cédula. Sendo que no site do TSE consta lá a explicação didática do que é o voto impresso, derrubando falácias como esta. Então veja que mudança estranha de atitude do próprio TSE. Totalmente inaceitável isso. Eu acho que qualquer um pode ter qualquer tipo de dúvida, ok? Isso faz parte da regra do jogo, principalmente numa eleição como essa. Agora, é muito difícil achar defensável a posição do presidente da República quando ele lança esse tipo de dúvida, de que houve roubo na eleição de 2018 e que só não houve no segundo turno porque o hacker não foi pago. E veja, ele não falou isso secretamente, não é, sabe, aquele... Mas a Érica Cocai, deputada do PT, falou que também houve fraude. Ué, ela que prove. Mas ela também ela que prove. Mas aí que está o negócio. Foi responsável também ela que prove, Constantino. Aí que está o negócio. Não é possível provar, Piperno. Não é. Não é possível provar. Mas é o crime perfeito. Então, ela que pelo menos conte pra gente quais são os indícios que ela tem. Porque o presidente falou, olha, roubaram a minha eleição e não roubaram o segundo turno porque não pagaram o hacker. Porque, veja, ele avançou na ficção em relação ao que ele dizia tradicionalmente, desde o ano passado. Agora não, agora ele arruma um outro personagem. Eu ouvi denúncia de falha na urna eletrônica lá no CIPEC, esse final de semana, inclusive.
urna que tinha que estar zerada por conta de justificativa de voto eleitoral. Não foi não vou nem na questão. E estava com o voto da Dilma. Não vou lá. nem na questão da urna eletrônica, não. A biometria que foi feita há 2 eleições que eu voto e essa porcaria de biometria não funciona. Então, isso também abala a segurança do sistema. Quem garante que fui eu que votei? Ou se eu não apareci para votar, quem garante que alguém não votou por mim? Como é que eu vou saber disso? Então, isso é sério. Isso aqui é um troço bem objetivo, tá? Então, o cadastro eleitoral está valendo? Não tem morto nesse cadastro eleitoral? É isso que eu queria ter certeza absoluta. Deixa eu só pegar um gancho nessa fala do Serrão, porque o TSE, através do ministro Edson Fachin, diz que de 15 sugestões que foram encomendadas pelas Forças Armadas, o TSE acatou 10, está analisando 4 e rejeitou uma. A que o TSE rejeitou refere-se justamente a um relatório de abstenções que foi pedido pelas Forças Armadas que fosse disponibilizado a toda a sociedade para que a gente pudesse aumentar a superfície de fiscalização. Ou seja, o que as Forças Armadas pediram é quem são as pessoas que deixaram de votar para que houvesse algum tipo de conferência ali e fosse isso possível. De todas as sugestões até o momento, segundo o TSE, esta foi rejeitada. Por favor. Agora, qual é o motivo para isso? Vamos lá. Porque se você sabe quem se absteve, você pode checar pelo CPF se essa pessoa existe, ou se ela tem 2 CPFs, ou se ela não apareceu realmente para votar, se ela está viva ou morta. Isso é o tipo de checagem. Gente, eleição tem que ser transparente. Por isso que eu não aceito esse argumento em nenhum momento do Tribunal Superior Eleitoral de querer negar a transparência. A transparência é um princípio democrático, é uma cláusula pétrea da democracia. Se os juristocratas querem matar isso, então estão matando a democracia. Como são menores, eu vou rapidamente citar aqui para que todos possam ter essa informação. As que estão sendo analisadas no momento para este próximo ciclo eleitoral o aumento, inclusive, do teste público, da quantidade de urnas a serem testadas para que as eleições sejam realizadas, isso ainda está sendo discutido. Executar um teste de integridade mediante identificação do eleitor pelo meio que o Serrão trouxe aqui para nós, mais conhecido como a biometria, sorteio aleatório das urnas e sessões que vão compor esse teste de integridade e realização desses testes mais próximos do momento da votação. São essas 4 propostas que não foram acatadas e nem rejeitadas e estão sendo aí discutidas. Tá, Paulo, olha só que engraçado, né? Você acabou de falar de uma postura proativa das Forças Armadas e o TSE acatando uma parte, selecionando outra para apurar e uma que rejeitou, e o debate continua. No meio desse debate você tem ministro falando em forças desarmadas para dar continuidade ao pleito eleitoral. No meio dessa conversação propositiva, civilizada, pacífica, você tem ministro sugerindo ameaça à democracia por parte do Poder Executivo. No meio desse processo todo, você tem a imprensa falando em golpe o tempo todo, falando em chocar o ovo da serpente, coisas do gênero. E não é só piperno, não. É cara que era de direita, Reinaldo Azevedo e companhia, falando isso, falando em golpe. Ex-direita agora? Você acha que é coisa de direita ficar apoiando o PT em espaço público? Você acha que isso é coisa da direita? Eu não sei o que é direita mais. Agora, tem a conversa com o Biden completamente tranquila, não aconteceu absolutamente nada. E daí ele começa a sugerir que o Bolsonaro estava dando indícios do golpismo lá junto a Biden. Então, sabe, parece um papo de louco aqui que a gente vive hoje no Brasil, onde 3 entidades, 3 grupos têm o mesmo discurso. E esses 3 grupos estão no TSE e Supremo Tribunal Federal, na imprensa, na grande mídia e no PT. Olha que engraçada essa conjuntura de fatores. Né? Agora, Paulo, posso ser... votou no Haddad uma vez, ele deixou de ser de direita, Marco? Posso ser o justiceiro eleitoral do diabo? Porque vamos lá. Mesmo que toda essa discussão das Forças Armadas seja aceita, o sistema continua o mesmo.
igual os meus cabelos, não vai mudar nada. Ele continuará opaco, ele continuará sem possibilidade física da conferência. Não acontecerá a contagem pública dos votos. Dificulta o processo de sacanagem se tiver, mas concordo com o senhor. Não garante mesmo acatando a 100% das demandas dos militares, não havendo voto impresso, continua sem apuração pública e o sistema é opaco. Agora, veja que coisa engraçada. Quando as Forças Armadas foram convidadas para esse comitê de transparência, a imprensa recebeu isso bem. Bateu palminha. Recebeu isso bem. Bateu palminha. Aí vem um monte de crítica, de desconfiança, a alfinetada do Fachin falando em eleições de forças desarmadas e, de repente, a narrativa da imprensa muda para que as Forças Armadas são capacho do presidente da República. Quer dizer, é um negócio impressionante. Por quê, Constantino? Vamos restabelecer só me dá um minuto. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5h35. Por favor, Piperno. Porque houve uma etapa queimada nesse meio tempo. Você tem toda a razão. Quando houve o convite, ninguém criticou, até se elogiou e tal. O problema todo, Constantino, é que as Forças Armadas mandaram, então, aquele documento com muitas reivindicações, a maioria das quais já foi atendida. Agora, aquelas que ficaram pendentes, que, como a gente vê agora, até hoje são objeto de negociação, de avaliação, elas não ficaram... O debate sobre elas não ficou restrito ao ambiente da própria comissão. Isso foi parar na boca do presidente da República, que fez um escarcéu todo, lançando dúvida e, inclusive, a dúvida dos dizendo militares, que os militares... Mas a gente trouxe aqui semana passada esse ofício, a dúvida está ali. Mas a dúvida, aí que está o negócio, a negociação continua. O TSE não bateu a porta. A reação do TSE aconteceu depois que o presidente da República, de forma indevida, começou a divulgar e debater e a criticar esse documento porque ele não fazia parte dessa comissão, desse processo de negociação. Esse processo de negociação envolvia TSE mais os militares nomeados pela defesa. Ponto. Qualquer outro ser estranho a esse ambiente não tinha, naquele momento, o dever de palpitar. Aliás, Constantino. Como é que o presidente da República não tem o direito, até mesmo o dever, já que você usou essa palavra, de trazer as dúvidas e as incertezas e desconfianças que ele tem em relação ao pleito, que ele está disputando como um dos favoritos? Ué, mas aí então vamos passar essas dúvidas para todos os demais candidatos, para que todo mundo comece a palpitar. Que eu digo, isso que está errado. Por isso que eu digo que é vergonhoso, Piperno, que os 33 partidos, 32 ou 33 partidos políticos não tenham comprado essa briga. Eles nunca compram essa briga. A classe política no Brasil não compra essa discussão, mas se a gente voltar no PDT. Se a gente voltar no tempo, a gente acha o PDT e o Requião, que apoia o Lula... O Requião todo desconfiado do sistema. Os únicos. Era o Brizola enquanto estava vivo e o Requião. Olha que curioso. A extrema esquerda. O PT sempre foi contra esse debate. O Requião chamado de extrema esquerda tá não é extrema esquerda. Não, ele é uma esquerda light. Ele é defensor do MST, pô. O cara só é defensor de movimento terrorista. Eu queria, olha, eu convido vocês... Para fechar, Piperno, vamos lá. Eu convido vocês todos para dar uma rápida olhada nos principais pontos do candidato lá, do líder da esquerda, François Mélenchon, que está disputando a eleição agora, para aí vocês entenderem o que é a extrema esquerda. Ah, tá. MST, quem apoia MST não é extrema esquerda. Muito bem. Vamos invadir propriedade, é isso aí. Vamos o continuar rótulo discutindo, é bobagem. Eu quero é quem defende a honestidade. O Brizola defendeu lá atrás, o Requião no tempo continuar discutindo aqui.